Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o caso Blumenau, lá da creche, mas não vou me ater ao caso em si. Depois que aconteceu aquele evento, muitos amigos falaram para mim, olha, o Brasil precisa de pena capital, prisão perpétua, coisa e tal. Então eu gostaria de esclarecer para vocês alguns pontos sumamente importantes sobre esse assunto. Vocês vão entender direitinho. Fiquem até o final do vídeo que vocês vão entender o que realmente acontece tecnicamente em relação à pena capital e prisão perpétua. Bom, primeiro, o Brasil não pode ter pena de morte. Não pode ter. Primeira coisa, está na nossa Constituição essa proibição. Essa Constituição que nós temos, de 1988. Lá diz textualmente, lá no artigo 5º, que não haverá nem pena de morte, lógico, salvo em caso de guerra, e nem prisão perpétua. Está lá na nossa Constituição. Mas, por exemplo, como é que nós fazemos para mudar a Constituição? A nossa Constituição é mudada através de emendas constitucionais. O que é isso aí? Junta lá o Congresso, né, Câmara e Senado, e depois de uma votação em 2 turnos, com uma porcentagem de 3 quintos, um percentual de 3 quintos, ou seja, 60% das votações, eles aprovam um novo artigo para ser inserido na Constituição. Mas nem por emenda, que isso se chama emenda constitucional, mas nem por emenda constitucional nós poderíamos, nessa Constituição, estabelecer a pena de morte ou a prisão perpétua. Ah, então alguém pode dizer, como um amigo meu mesmo falou, então vamos fazer uma nova Constituição, porque aí parte do zero. Em tese, sim. Mas no caso do Brasil, não. Nem se nós fizéssemos uma nova Constituição, nós poderíamos inserir a pena de morte e a prisão perpétua. Ah, mas por quê? Porque o Brasil ele é signatário de alguns tratados, entre eles o Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil assinou esse tratado em 1992. E o que diz esse tratado? Se vocês pegarem esse tratado lá no artigo 4º, lá diz que são proibidos os países que assinaram esse tratado, aqueles países que aboliram a pena de morte, como é o caso do Brasil, está constitucionalmente abolida a pena de morte. Os países que aboliram a pena de morte estão proibidos de a restabelecer em qualquer Constituição. Então, essa é a questão. O Brasil, nessa Constituição, não pode estabelecer a pena capital e nem numa nova Constituição o Brasil poderia inserir a pena capital ou mesmo a prisão perpétua. Tudo porque ele é signatário de um tratado que justamente proíbe esse tipo de situação. Onde estão as cláusulas pétreas do Brasil? Vocês peguem a Constituição nossa, vai lá no artigo 60, tem lá o rol das cláusulas pétreas. Está lá. Então o Brasil, o que pode fazer? A solução está no Código Penal. De nós reformarmos o Código Penal. Lógico que não vai colocar a pena capital ali, porque é proibido, não vai ter. Mas fazer uma reforma no Código Penal de forma a que a sociedade se sinta retribuída por um delito dessa natureza. Entenderam?
Só que aí vai ter um outro problema também. Outro problema. A turma do lado de lá, hora que chegar nos direitos da população carcerária, eles vão chiar. Porque nesse mesmo tratado, do Pacto de São José de Costa Rica, ele também proíbe a retroatividade da lei penal. Em outras palavras, ele proíbe que haja um retrocesso nos benefícios dos presos. Por exemplo, tem vários benefícios dos presos, mas vamos colocar o mais conhecido, que é a tal saidinha, né? Saidinha. A hora que no Código Penal os congressistas forem mexer nessa situação, eu estou falando uma questão hipotética, tá? Uma hipotética. Não estou dizendo que vai mexer nem que não vai mexer. Mas a hora que eles entrarem nessa seara de restringir direitos da população carcerária, a turma do lado de lá vai falar, opa, o Pacto de São José proíbe um retrocesso. O que é o retrocesso? Se um preso hoje tem a condição de sair da tal saidinha, se tira esse benefício dele, é um retrocesso. Então o pessoal de lá já vai invocar o Pacto de São José, cujo Brasil é signatário, e falar, não pode. Então essa é a situação. Essa é a situação. Ou seja, aí vai dar uma briga lascada em relação a isso aí. Essa é a real situação dessas questões mais sensíveis quando envolvem, como o caso, por exemplo, da creche lá de Blumenau. Eu gostaria até de falar mais coisas para vocês, mas de momento seria isso. Para vocês entenderem como funciona o mecanismo judiciário brasileiro. Como o Brasil pode se portar em relação a essas questões mais sensíveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no nosso canal, um abraço, compartilhem e até mais.